Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu decidi intensificar aqui algumas questões dos números complexos que ficaram um pouco, né, que eu considero que a gente deve reforçar um pouquinho antes de avançar um pouco mais, tá? Então eu vou retomar aqui algumas questões, deixa eu só pegar o laser, retomar aqui. Lembrando que a gente, dos números complexos, a gente situa eles aqui historicamente, a gente pode verificar que a gente conhece primeiro os números naturais, são os números do nosso dia a dia, né? 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Depois vem logo em seguida os números inteiros, que são Z, que aí entram os números negativos e positivos. Depois nós temos os números racionais, o que são os números fracionários, decimais, né? Ou seja, podem ser colocados na forma de fração. Depois vem logo os números irracionais, que são aqueles que não dá para colocar em forma de fração, né? Que são os números, são as dízimas não periódicas. Aí nós temos, englobando todos esses números aí, nós temos os números reais. E depois, agora a gente foi apresentado os números complexos. Aqui eu não vou ficar voltando muito não, eu só preciso que vocês lembrem desse detalhezinho aqui, ó. Que o i, ele vale raiz quadrada de menos 1. Essa parte que eu já falei numa outra aula, então eu não vou ficar voltando nisso aqui, tá? É só lembrar que o i, ele vale raiz quadrada de menos 1. Ou simplesmente, quando eu tenho aqui uma raiz quadrada de número negativo, eu troco esse negativo por i e pronto, está resolvido o problema, tá? E depois é só resolver a raiz, se for possível. Lembra? E esse i é, no caso, a unidade imaginária. Nesse caso aqui, eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau aqui, ó, incompleta, tá? Então eu tenho aqui, ó, passei o 9 positivo para lá, ficou negativo, ficou x ao quadrado igual a menos 9. Então x é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Naquele caso que eu falei para vocês, trocando aquele menos por i, eu vou ficar com mais ou menos a raiz quadrada de 9i. Resolvendo essa raiz aí, eu ficaria com mais ou menos 3i, ou seja, como é uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, ela tem duas respostas, uma positiva e uma negativa. Então eu tenho aqui uma é positiva 3i e a outra negativa menos 3i, tá? Só para lembrar. Reafirmando aqui o conceito, né? Lembrando que meu i é igual a raiz quadrada de menos 1, ou simplesmente quando tem lá negativo dentro da raiz, eu só simplesmente troco aquele negativo por i. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui completa, tá? Então eu tenho aqui A, B, C. Aqui meu A é 1, meu B é 1 e meu C é 1, assim como eu coloquei aqui. Então trocando aqui, ó, eu vou ficar com 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, 1 menos 4, ou seja, meu delta é menos 3. Resolvendo a segunda parte aqui através da fórmula de Bhaskara, eu tenho aqui o B, que é negativo, né? Da fórmula, eu já coloco 1 aqui, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que no caso é menos 3, sobre 2. Por que 2? Porque 2 vezes 1, que é do A, já deu 2 aqui, tá? Não precisa fazer tudo isso aqui do que eu estou falando, ou que eu estou mostrando. Era só simplesmente lembrar que esse negativo aqui eu troco por i, tá? Então a gente não precisa fazer todo esse processo aqui todas as vezes. Eu só preciso que vocês lembrem que eu tenho que trocar esse negativo por i, e aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 3i. Colocando aqui, né, completando, trocando, né, aquele menos daqui por i, eu fiquei com isso aqui, ó. Como eu não tenho uma raiz quadrada exata de 3, eu simplesmente vou representar meu x' e meu x duas linhas, uma resposta positiva e uma resposta negativa, da seguinte forma. Vai ficar menos 1 mais raiz quadrada de 3i. E eu vou ficar aqui com o x duas linhas, que vai ficar menos 1 menos raiz quadrada de 3i sobre 2. Essa aqui seria a minha solução, tá? A forma algébrica aqui eu não vou ficar voltando, não, tá? Só
quero frisar uma questãozinha aqui, ó. É só lembrar que aqui eu tenho parte real e parte imaginária, parte real e parte imaginária, inclusive com o seu respectivo sinalzinho aqui, ó, tá? Aqui é 1, tá? 1 acompanha esse i aqui, já que não tem nada. Então é menos 1. Nesse caso, eu vou frisar mais aqui nesses dois últimos que eu vou colocar agora. Aqui, veja, eu tenho 7 e não tenho i aqui. Então, ou seja, meu i, a parte imaginária, é o que? Negativa não, é 0, não existe. Então, se um número complexo ou imaginário, ele só tem a parte real, não tem a parte imaginária, então ele não é um número complexo, tá? Ele é apenas um número real. Já o segundo caso aqui, ó, é o contrário. Ele tem a parte imaginária, mas ele não tem a parte real. Ó, veja. A parte real aqui é 0, tá? Ele tem a parte imaginária. Se ele só tem a parte imaginária, ele é considerado imaginário puro, tá? Então, isso é uma coisa importante de lembrar. Para o número ser complexo, ele precisa ter parte real e parte imaginária, ou somente a parte imaginária. Se ele tiver somente a parte real, ele não é um número complexo, tá? Ele é apenas um número real. Então, vamos aqui para a potência de i. A potência do número complexo aqui, ou simplesmente potência do número imaginário. Eu já estou colocando aqui as sequências, por quê? Porque é importante lembrar de uma coisa. Eu preciso que vocês lembrem desse detalhe, que i é igual a raiz quadrada de menos 1. E preciso que vocês lembrem que i ao quadrado é igual a menos 1. Por quê? Isso aqui, ó, é antes dele virar essa raiz quadrada de menos 1. Tá? Esse quadrado aqui era essa raiz. Tá? Então, i ao quadrado é igual a menos 1. E i é igual a raiz quadrada de menos 1. Isso é importante lembrar. E aqui na potência, eu preciso que vocês lembrem o seguinte. Eu preciso que vocês lembrem aqui as 4 primeiras sequências aqui. Eu preciso que vocês lembrem quanto que é i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3. Por quê? Se vocês souberem essas 4 primeiras sequências, vocês saberão todos os números, todas as potências de números complexos aqui. Essa sequência é 1, i, menos 1, menos i. 1 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1, sem segredo. I elevado a 1 é i, ou seja, todo número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado é menos 1, porque eu acabei de falar isso aqui, ó. I elevado a 3 será menos i. Por quê? Porque se eu é elevado a 3, eu vou fazer i vezes i vezes i. Bom, i vezes i igual ao quadrado, sobra esse izinho aqui. Como eu sei que i ao quadrado eu troco por menos 1, então menos 1 vezes i é igual a menos i, certo? Então, eu tenho da seguinte forma aqui. Se eu lembro essa sequência, opa, desculpa um pouquinho que caiu o som aqui. Se eu lembro essa sequência de 1i menos 1 menos i, eu consigo resolver qualquer sequência aqui, ó. Veja. Nesse caso, i elevado a 18. Só voltando aqui um pouquinho, ó, veja que o 4, 5, 6 e 7 é aquela sequência que eu acabei de falar. 1i menos 1 menos i. O 8, 9, 10 e 11 será a mesma sequência. 1i menos 1 menos i. I elevado a 18. Em vez de eu ficar fazendo a sequência de 4 em 4, eu simplesmente faço o quê? Pego esse 18 e divido por 4. Por que eu divido por 4? Porque a sequência é de 4 em 4. Tá? 18 dividido por 4. Não importa quanto vai dar aqui, e sim importa o que vai dar aqui de resto. Tá? Veja, o meu resto sempre será 0, 1, 2 ou 3. Tá? Nunca serão números diferentes de 0, 1, 2 e 3. Tá? Veja que deu 2. Eu vou trocar aquele meu 18 por 2, i elevado a 2. E eu já sei que i elevado a 2 é igual a menos 1. Na sequência, ó. 0, 1 e o 2. Tá? Então é menos i. O próximo aqui, ó.
i elevado a 121. Pego 121, divido por 4, tá? Fazendo a continha aqui, ó, sobra o quê? 1, tá? Eu vou trocar esse 121 por 1. I elevado a 1 é igual a i. Tá vendo a sequência aqui, ó? 0 e 1. Elevado a 1 é igual a i. O próximo, 1083, é um número grande, tá? Mas vou dividir por 4. Sobra aqui 3. Então, é a mesma coisa que i elevado a 3. Na sequência, ó, 0, 1, 2, 3. Então, 3 é menos i, tá? Com essas informações, vocês conseguem resolver todo e qualquer número, toda e qualquer potência de número imaginário, tá bom? Adição e subtração. Como a gente faz essa operação aqui, ó? Pessoal, não tem muito segredo aqui não, tá? Aqui eu vou operar número com número e letra com letra, tá? Então, que eu digo laranja com laranja, banana com banana. Então, no caso aqui, ó, 3 menos 1, 2. Veja que eu estou fazendo a regrinha de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos. E aqui mais com mais vai ficar mais, tá? Então, 3 menos 1, 2. E 4 mais 2, 6. No próximo aqui, eu tenho que tomar cuidado com a regrinha de sinal. Menos e menos vai ficar o quê? Mais, tá? E menos com mais vai ficar menos. Então, quanto que eu vou ficar aqui, ó? 5 mais 1, 6. E menos, porque menos com mais é menos, menos 3 vai ficar menos 2, tá? É simples, só tem que tomar cuidadinho aqui com a regra de sinal. E a multiplicação? A regra é a mesma? Laranja com laranja, banana com banana, número com número, letra com letra? Não, a regra é diferente. É todo mundo com todo mundo aqui, tá? Eu uso a distributiva ou a regra do chuveirinho aqui, multiplico todo mundo por todo mundo. Os primeiros aqui, eu tenho que multiplicar por todos os segundos aqui. Aqui só tem 2, mas se tivesse 4, 5, 6, 7, 8, eu teria que multiplicar todo mundo aqui pelo 5, pelo 7, pelo 8, pelos 10 que tivessem aqui, tá? Fazendo aqui então, ó, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes menos 2, menos 4. 3i vezes 3, 9i. E 3i vezes menos 2, menos 6i ao quadrado, tá? I com i aqui, ó, i vezes i ao quadrado, certo? Lembrando que meu i ao quadrado é igual a menos 1. Por que eu estou lembrando disso? Porque eu vou precisar dele aqui, ó. Veja, eu só posso operar número com número e letra com letra. Esses dois aqui eu posso fazer a operação. Este aqui fica sozinho, esse aqui ainda não faço nada. Por quê? Porque tem esse i ao quadrado aqui. Só que eu já sei que i ao quadrado eu posso trocar por menos 1. Então eu posso fazer isso, tá? Veja que aqui eu já fiz a operação, tá? 9 menos 4 deu menos 5. O 6 eu só mantive. E aqui o 6 eu estou mantendo. E esse i ao quadrado aqui eu estou trocando por menos 1, certo? Eu já poderia ter feito direto aqui assim, ó. Mas eu coloquei a segunda linha aqui para demonstrar que eu estou trocando o i ao quadrado por menos 1, tá? Mas eu já poderia ter colocado direto essa terceira linha. Sobrou o quê? 6 aqui com 6 aqui. Aqui, ó, vezes, ó, menos e menos, ficou mais aqui, tá? Por isso que é positivo. Então, ficou 6 com 6. 12 mais quem? 5i, porque o i eu não posso fazer com ninguém, tá? Né? Letra, não, eu vou deixar ela aqui quietinha. Então, não é difícil, é bem simples de fazer, tá? Só tem que prestar atenção no detalhezinho ali, nas regrinhas de sinais, na multiplicação. Lembrar de trocar ali o i ao quadrado por menos 1, né? E acabar não tendo esse problema na hora de você resolver aqui, tá bom? Bom, espero que vocês tenham prestado atenção. É bem simples, porque os exercícios que estão lá disponibilizados no Classroom é relacionado a isso que eu acabei de falar aqui agora. Então era mais para relembrar, para reforçar aqui o assunto, para que vocês possam fazer o exercício da melhor forma possível, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.